Olá, eu sou André Tolentino, advogado empresarial, e hoje estou aqui com a doutora Carolina Almeida, psicóloga, e nós vamos conversar sobre um tema que vem gerando muita polêmica dentro das empresas, escritórios de advocacia e de contabilidade, que são as novas regras da NR1, a norma regulamentadora número 1, que entrou em vigor este ano e que a partir do ano que vem trará aplicação de multas e até mesmo a possibilidade de interdição das empresas que não se estabelecerem, que não estiverem de acordo com essas novas regras que tratam a respeito da saúde mental dos funcionários. Doutora, o que é, quais são os principais riscos psicossociais que a gente encontra hoje dentro das empresas? Bom, quando nós falamos dos riscos psicossociais, nós estamos falando desde sobrecarga em relação à atuação, à demanda de trabalho, falta de autonomia, assédio moral, sexual, que é um tema que talvez seja o mais debatido dentro das organizações, e também as condições ambientais, as condições de toda a atuação que envolve a organização. E é importante, doutor, que a gente também destaque que os riscos psicossociais precisam ser compreendidos pelos gestores, pela liderança e os colaboradores, até para que a gente entenda o que envolve a organização e o que está relacionado também à vivência desse colaborador fora do contexto de trabalho. A gente escuta muito, né, se falando que a gente vive hoje uma epidemia, uma pandemia com relação a doenças mentais, doenças emocionais. E as empresas têm hoje essas obrigações, né, decorrentes da lei. Então, hoje a lei obriga que as empresas tenham treinamentos, capacitação a respeito do combate ao assédio moral, ao assédio sexual dentro das empresas. Agora também com a NR1, que elas estabeleçam, descubram, né, quais são os principais quais são os principais riscos psicossociais e não só identifiquem, né? Mas para que elas também tomem atitudes, para que elas ajam em favor da saúde mental dos funcionários. E fora a obrigação da lei, que a gente já sabe que são obrigadas, que podem ser punidas com multa, com a interdição do estabelecimento, com o aumento de ações trabalhistas, o que mais tem de vantagens para as empresas aplicarem essas normas, combaterem esses riscos psicossociais? Olha, eu acho que o doutor tocou num ponto importante, porque a gente percebe que talvez exista um temor muito grande em relação a essa normativa e as mudanças, né, da nova NR1. Mas, na verdade, eu entendo como um benefício, principalmente. Porque quando a gente debate esse tema, a gente consegue, inclusive, pensar em mudanças efetivas Sim. na cultura da empresa, na atuação. Então, quando uma empresa investe, né, tem conhecimento e aplica realmente na prática o que a lei, né, exige, mas não somente isso, e os colaboradores têm conhecimento de quais são os deveres, quais são, né, os direitos, tanto das instituições quanto dos colaboradores, a gente está falando de uma temática que, inclusive, traz benefícios na mudança do engajamento, na mudança do ambiente, e até da empresa se resguardar do que realmente ela fez para que esse colaborador tivesse um ambiente que colaborasse para a sua saúde mental. Acho que é um tema muito importante e quando a gente fala dessa questão da pandemia, talvez seja um efeito de pensar no saúde mental de uma forma mais complexa e até mais eficiente, que eu acredito que seja um benefício muito grande para os colaboradores e para as organizações de um modo geral. Com certeza. E quando você falou a respeito de ver com bons olhos, né, essa questão e sobre os benefícios dessa legislação, eu também tenho essa mesma visão. Quando saiu ali atrás a lei que obriga as empresas a combaterem o assédio, eu falei que foi ótimo. Por quê? Porque as empresas sempre tiveram que criar práticas, nunca puderam assediar, seja do ponto de vista moral ou sexual, os seus funcionários. Então, essas novas regras, tanto a NR1 como a Lei de Combate ao Assédio, eu falo que trouxeram a receita do bolo. Facilitaram muito para os líderes saberem o que é que eles precisam fazer. Então, a lei de combate ao assédio traz 3 ou 4 pontos. Olha, precisa treinar a equipe, precisa treinar a liderança, criar um canal de denúncia, colocar isso no seu regimento interno. Então, facilitou muito para a empresa saber o que ela sempre precisou fazer. E agora também, com a nova NR1, ela traz 5 pontos, que são até de fácil aplicação.
é claro, precisam de um olhar especializado por parte de uma psicóloga, por parte de advogados, enfim, precisam aplicar isso da forma correta, mas facilitou. Trouxe ali a receita do bolo, 5 pontos que as empresas precisam se adequar para que estejam de acordo com a lei. E para que, dessa forma, possam evitar punições trabalhistas, possam evitar discussões depois com relação ao assédio por parte do funcionário, e até mesmo para que ela possa mostrar de que lado está nessa luta, nesse combate. A reforma trabalhista, doutora, agora no artigo 223G, fala que tudo que a empresa fizer de prevenção tem que ser considerado pelo juiz. Então, teoricamente, pode acontecer um caso de assédio, por mais que a empresa esteja dedicada a evitar que isso aconteça? Pode, né? Sim, somos seres humanos, a gente sabe que isso pode acontecer. Mas hoje a lei mesmo estabelece que o juiz deve analisar. Olha, a empresa estava de acordo com a lei de combate ao assédio? Estava. Fez treinamentos, levou palestra, criou canal de comunicação, treinou seus líderes. Olha, a empresa é uma empresa de boa fé. É uma empresa que sempre colocou em favor da saúde mental, da saúde emocional. Então, neste caso, o juiz deve, por obrigação prevista em lei, considerar como e se vai aplicar algum tipo de punição para a empresa. Porque é interessante a gente levantar, né, doutora, que dentro das empresas é alguém que comete o assédio. Não é a empresa em si, não são as paredes, não é uma estátua, não é uma logomarca. Então, quando a gente vê isso dentro das empresas, esses riscos psicossociais, geralmente eles vêm de onde? A gente consegue estabelecer se isso vem do patrão, do empresário, se isso acontece entre os colaboradores de uma forma geral, da onde costuma vir esse tipo de prática, esses riscos psicossociais dentro da empresa? Olha, eu acho que envolve todas as pessoas envolvidas, né, nesse ambiente de trabalho. E eu, complementando a sua fala, eu acho que um ponto importante é que o conhecimento também faz com que as pessoas comecem a pensar um pouco esse comportamento. Pensando, né, você estava falando sobre a questão do assédio, se eu estou atuando dentro de uma empresa que fica claro para todas as pessoas que atuam ali, que convivem ali, que essa empresa tem essa preocupação, tem essa cultura, tem essa política, inclusive de considerar, de prevenir, né, inclusive de punir, vamos dizer assim, coagir essas atuações em relação ao assédio ou a qualquer mudança de ambiente negativo, o colaborador, inclusive, vai ter a segurança de atuar num espaço que se compromete com isso. E, como o doutor mesmo disse, o assédio vem de alguém. Mas se eu estou dentro de um ambiente onde fica evidente que existe uma preocupação e que esse tema é um tema trabalhado, eu vou, inclusive, considerar essa minha atuação. Os riscos psicossociais, na verdade, se a gente pensar a saúde mental, a gente está falando de seres humanos integrados. Né? Então, não é só o ambiente de trabalho que favorece o adoecimento mental. A gente fala da sociedade como um todo. Eu acho que, inclusive, esse é um ponto importante, porque, às vezes, as pessoas têm uma fantasia de que os riscos psicossociais vão estar só associados a uma demanda de trabalho que, de alguma forma, me desafia. Sim. E, pelo contrário, quando a gente fala dos riscos psicossociais, a gente, inclusive, precisa tratar temáticas sobre inteligência emocional, né? Sobre o fato de que, realmente, quando a gente pensa esse adoecimento, a gente está falando de um adoecimento que não acontece só no contexto, então não acontece só dentro do ambiente de trabalho. Enfim, acho que o principal é a gente entender que quando falamos em saúde mental, a gente está falando no sentido de melhoria de qualidade, tanto do aspecto, né, das organizações, quanto da sociedade de um modo geral. Acontece muito, doutora, das empresas, às vezes, não quererem tocar nesse assunto. A gente entende, né, que saúde mental, a saúde emocional, no Brasil e no mundo, sempre foi algo jogado ali para debaixo do tapete, onde as pessoas não queriam mexer nesse tipo de problema. Só há muito pouco tempo, né? Nós tivemos a reforma psiquiátrica aqui no Brasil há muito pouco tempo, que a gente realmente está tratando, a gente teve a coragem de enfrentar esse tema. Mas é importante que as empresas se conscientizem disso, que nós estamos falando aqui, a respeito de quem é que comete o assédio. Porque se seja o gerente, mesmo que seja o líder, ou muitas vezes isso partindo dos colaboradores mesmo, de uma forma geral, eles
eles podem e devem ser punidos, porque tem essa questão da obrigação civil, da obrigação criminal, porque hoje é crime também a prática de assédio. E quem precisa ser punido na esfera criminal é a pessoa que praticou o assédio, por exemplo, e não a empresa. E temos também as punições trabalhistas, como advertência, suspensão e até a demissão por justa causa daquele funcionário, daquele colaborador que vem praticando esse tipo de assédio contra os colegas de trabalho. Então é muito importante que as empresas treinem até para identificar quem é que vem cometendo esse tipo de prática, quais são as punições que essa pessoa deve se submeter dentro do ambiente de trabalho e, e até mesmo quando a gente fala a respeito dessas punições civil, criminal, punições trabalhistas para que possam ser identificados dentro das empresas e para que as empresas também possam informar o que não é assédio, o que não é risco psicossocial, o que é uma cobrança. As empresas podem cobrar, devem cobrar metas, devem cobrar resultados, mas pode ter a forma correta de se fazer e a forma incorreta, que acaba gerando. Então, acho que essa análise dentro das empresas também é importante para que não cometam nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de prática proibida por lei, muitas vezes por desconhecimento por parte da liderança. E é importante que nós destacarmos que todas as ações em saúde mental, né, na redução dos riscos psicossociais de um modo geral, elas podem ser feitas em diversas esferas, né? Então, a gente pode, desde o treinamento, a conscientização, o sentido informativo, a gente pode, inclusive, realizar um diagnóstico, né, dentro da organização. Se já existem casos, a gente consegue, com o diagnóstico, fazer um projeto interventivo eficiente. E também é importante destacar que essas organizações que têm essa cultura de cuidado em saúde mental se tornam um diferencial no mercado. Porque os bons profissionais, eles vão querer estar num ambiente que colabore, né, com o seu desenvolvimento, não só em relação, né, à sua atuação, ao seu desenvolvimento profissional, mas também que tenha uma qualidade do ambiente. Então, realmente, quando a empresa se compromete com isso, né, se conscientiza, acho que o principal é a consciência, ela também entende que não é só evitar punições, mas, inclusive, é um diferencial para selecionar os bons profissionais, e a gente fala até de desenvolvimento de resultados, de, né, uma empresa que vai, inclusive, ter benefícios no sentido dos ganhos, né, dessa organização. Então a gente conclui que não é só para obedecer à lei, não é só porque a lei mandou que seja obedecida, mas também para evitar punições, como a multa, como a interdição do estabelecimento, evitar o adoecimento da equipe, para que a empresa possa investir também com mais segurança, sabendo que amanhã ou depois não vai ter um aumento ali do passivo trabalhista, e principalmente para que possa criar um ambiente de trabalho mais saudável para todo mundo. Até para o patrão que vai poder trabalhar ali sabendo que tem uma segurança maior, os sócios, os líderes, os colaboradores, para que possa, dessa forma, estabelecer um ambiente de trabalho mais agradável, né? E, inclusive, nós temos indicativos quantitativos que as empresas que investem no cuidado em saúde mental, elas têm redução de afastamento, né, de desligamento, né? Então, na verdade, a gente tem aí uma produtividade mais eficiente, inclusive, né? Esse é o ponto também. Então, na verdade, o medo, eu acredito que está muito associado à falta de conhecimento. Por isso que é importante a gente se informar a respeito do que a ação normativa nos convida a pensar, quais são os deveres e, claro, os direitos das duas partes, do colaborador, do gestor, mas eu acredito que só são benefícios que virão a partir dessas adaptações. Uma boa forma de ter mais conhecimento a respeito disso é entrando em contato com a RH Treinada. Você pode acompanhar mais vídeos aqui nesse canal, acompanhar nas redes sociais, entrar em contato para ter mais informações a respeito de como implementar não só essa, mas outras regras dentro do ambiente de trabalho. Como destacamos, a gente tem diversas formas, né, diversas propostas, desde informativas, interventivas e até, né, todas elas podem se adequar à realidade, à necessidade de cada colaborador, de cada instituição. Obrigado por ter. Eu que agradeço.